Uma alegria muito grande da parte do Senhor poder termos mais um encontro da palavra, onde cremos que o Senhor nos agrega, é o 12º encontro, para estarmos diante dele, conhecer o Senhor, conhecer seus arranjos para esse tempo. E depois de muito tempo de oração, o sentimento que o Senhor colocou, o discernimento no coração de muitos irmãos que servem entre nós, foi um tempo para compartilharmos sobre família, o pensamento de Deus em relação à família, as demandas para esse tempo, mas muito mais do que atender a nossa expectativa como família, que o Senhor nos ajude a atender às expectativas de Deus, suas intenções, o seu coração, o clamor do seu coração para esse tempo. E isso é uma coisa que precisa ficar muito clara para nós desse tempo, né? Que certa vez Kemp Morgan disse que Deus interpreta a si mesmo por meio do sofrimento dos seus servos. E que ser um profeta seria experimentar os sofrimentos do coração de Deus através da sua vida. Por isso Oséias sofreu tanto em relação à sua esposa e seus filhos e outros servos que Deus usou. Era uma maneira de Deus interpretar o seu sofrimento com seus servos, que somente por meio de ensinamento talvez não seriam percebidos, entendidos. Então, muitas vezes não entendemos o porquê das crises em nosso tempo, tanto na sociedade, na nação, mas especialmente sobre família e a igreja. Muitas das vezes a permissão de Deus é para que possamos voltar para Ele e entender o que passa em seu coração. Que o Senhor nos ajude nesses dias que estamos aqui diante dele, na dependência do Senhor, ouvir o Senhor, nos posicionar pelo Senhor. Estamos gratos por todos que se moveram para estarem aqui, de tantos lugares, de tão longe. Tem um ônibus do Rio de Janeiro, vieram de madrugada, e isso é um encorajamento muito grande para outras cidades, então vocês estão de parabéns por essa posição de servir o Senhor a todo custo. Tem uma família de Colômbia, que vieram passar um tempo no Brasil com seus parentes, mas também vieram para estar no encontro. Tem irmãos do Sul, tem irmãos de tantos lugares que o Senhor nos deu um poder milagroso de poder abraçar, ou pelo menos saudar cada um, né, em privado. Também agradecemos o Senhor por esse tempo, o irmão César, quando a igreja está conosco. Esse foi um sentimento, um desejo geral dos irmãos. E nós agradecemos ao nosso irmão que atendeu o nosso convite. O Roger Fux, que é um amigo de muitos anos, quando a gente tinha cabelo preto ainda, não tínhamos filhos. Então já se vão algum tempo, né? Nossos filhos estão aí, os mais velhos com 30 e pouquinho, outros com 28. Então, esse dia eu ficava pensando, minha caçula está fazendo 27 anos, né? E nós também estamos muito felizes pelas nossas esposas nos acompanhar e amigos de tantos lugares, os irmãos que coordenaram a parte da logística, do aspecto prático, Fabrício, Ariana, Henrique, Rafaela, Marane, Jéssica e tantos que têm cooperado, que sem a cooperação desses irmãos nós não poderíamos ter esse momento aqui. Esse local aqui é de uma equipe de irmãos, amigos nossos, que eu conheço já há muitos anos, e criou um nível de comunhão e de confiança tão grande. Eles usam esse sítio, esse evento, não para fins financeiros. São irmãos que colocaram isso a serviço do rei, né? Eles nem vêm aqui, entregam para a gente, e isso aumenta a nossa responsabilidade de honrá-los e fazer o melhor. E tudo que está sendo feito aqui é para o Senhor. Mesmo a questão financeira não tem outro propósito a não ser suprir as necessidades que são colocadas para poder custear. Mas nosso coração também está muito agradecido por essa comunhão com esses amigos nossos. Isso é realmente um privilégio muito grande, né? Que Deus nos abençoe e que vocês sejam encorajados pelo Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no capítulo 3 do livro de Efésios, por favor. Nós vamos no versículo 14 e 15, inicialmente.
que nos diz assim: por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Peço a Deus, perdão, é só esse versículo, eu falei 13 e 14, peço a paciência dos irmãos que eu ainda estou sendo recuperado do meu problema de visão, estou usando um tablet para aumentar a letra, né? Mas eu quero ir um pouquinho antes, é o versículo 10. Isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Paulo está preso em Roma, como nós sabemos. Ele não pode transitar entre as igrejas, não está livre fisicamente, mas está livre espiritualmente. Não viaja geograficamente na história, mas seu espírito penetra a eternidade. Enquanto ele não está contemplando os santos, ele contempla o Senhor e a sua beleza como Pai, Filho e o Espírito Santo. E agora ele está discernindo o coração de Deus, o propósito eterno de Deus, como ele menciona nessa carta mais de uma vez. E ele descortina algumas coisas de maneira tão preciosa. Em primeiro lugar, ele fala que a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida diante de principados e potestades nas regiões celestiais, por meio da igreja. Algumas vezes o contexto de Paulo, que conhecia muito bem os jogos nas arenas olímpicas da Grécia Antiga, tem aqueles espectadores nas arquibancadas e um cenário de violência, de batalha está ocorrendo no campo. Muitas das vezes essa é a perspectiva de Paulo, né? Nós estamos numa guerra extraordinária, existe uma batalha extraordinária, e Deus quer usar a igreja. E vamos falar igreja formada por famílias, para que através da igreja ele possa tornar claro aquilo que nem sequer anjos e depois demônios jamais compreenderam. Os anjos conheceram Deus como Criador, e ainda que Deus chama os anjos de filhos no livro de Jó, e também creio em Gênesis 6, mas a questão da filiação e da paternidade de Deus, que ele originou por meio de Adão, ou do ser humano, é algo tão distinto, porque ele criou o homem à sua imagem e semelhança, ou seja, dando ao homem faculdades psicológicas, morais, espirituais, biológicas, para que o homem pudesse conhecer a Deus, ter comunhão com Deus, capacidade de raciocinar, de pensar, de refletir, de decidir pela verdade por escolha. Sobretudo, conhecer as profundezas do coração de Deus. De maneira que no livro de Gênesis, o capítulo 1 mostra a origem da criação. Lá, quando usa a palavra Deus em português, Elohim, no hebraico, mostra Deus como Criador. E ali está falando de toda a sua criação. Termina o capítulo 1 falando, então Deus criou o homem. Ou seja, que a coroa da criação foi o homem. Mas no capítulo 2, a palavra para Deus ali já não é simplesmente Elohim, é Yahvé Elohim. Porque além de ser Deus, ele está mostrando que ele é o soberano Senhor, e ele está mostrando a questão do pacto, da aliança que Deus fez com o homem, com todo o universo a partir do homem. É algo tão sublime, tão grande, que enquanto o capítulo 1 está lidando com o fato da criação do homem, o capítulo 2 está destrinchando as intenções do coração de Deus ao criar o homem. De maneira que não é contraditório, como se fosse dois textos, ou um lapso ou equívoco das Escrituras, mas Deus tem essa mania, essa forma na sua didática, de que muitas das vezes ele quebra os nossos parâmetros. Se nós fôssemos seguir em tudo que os teólogos apontam, graças a Deus pelos nossos muitos mestres que nos ensinam tantas coisas, mas a didática de Deus muitas das vezes quebra vários princípios
por exemplo, da homilética, da arte de você desenvolver um bom sermão, Paulo não seria um bom orador. Muitas das vezes ele não foi um bom expositor da palavra, como na carta aos Efésios, que ele quebra várias vezes os pensamentos. Ele está muito mais como um profeta do que um expositor das Escrituras. E Deus está expressando os segredos do seu coração ao criar o homem, ao pensar em família. De maneira que quando nós encontramos Adão no Éden, nós encontramos Satanás vindo em forma de serpente ou se aproveitando da serpente, e podemos relacionar esse texto com o Efésios, falando de querer Deus revelar sua multiforme sabedoria, principados e potestades nas regiões celestiais. Você imagina? Deus cria os anjos, arcanjos, serafins, querubins, mas eles não têm as mesmas prerrogativas e privilégios que o ser humano teve. Que Deus fez o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida em sua narina, como está no início de Gênesis. O homem passa a ser uma alma vivente, de maneira que ele tem espírito, alma e corpo, e dotado de faculdades. Deus simplesmente manda ele cultivar o Éden. A palavra Éden é prazer, era um lugar de prazer. Deus entregou ao Adão aquelas responsabilidades ou princípios que deveria ter comunhão com Deus, que Deus viria na viração da tarde, do dia para a noite. Deus entregou ao homem a responsabilidade de cultivar o jardim, de guardar o jardim. Guardar o jardim? Sim, guardar o jardim, porque embora não houvesse a queda do homem, mas houve a queda daquele querubim ungido. E que, querendo ser Deus, querendo usurpar o trono e a autoridade de Deus, ele foi lançado para a terra. E agora o querubim caído, Satanás, o opositor de Deus, está vendo aquela criatura que Deus criou. E quando Deus se revela como o Deus da aliança, porque assim ele vai se revelar depois às gerações de Abraão, mas começa com Noé, da aliança que Deus faz com Noé, depois com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Davi, até chegar o Messias, a esse ódio mortal, terrível no coração de Satanás, e ele quer destruir a obra que Deus iniciou por meio de Adão. Então ele tem que cultivar e ele tem que guardar o jardim. Deus também confiou a ele a responsabilidade de dar nome a todos os animais. Deus poderia fazer tudo isso, ele é soberano. Mas ele queria que o homem tivesse diálogo, relacionamento com ele, e não somente isso, expandisse as suas faculdades. Sua vida espiritual, moral, psicológica, humana, biológica, aquilo ali era só a gênese da criação de Deus em relação ao homem. E Deus deu tanta liberdade porque disse que o homem poderia comer de todas as árvores livremente, diz o texto. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim, não coma dela porque você vai morrer. Ou seja, que o peso da liberdade foi extremamente grande, com uma restrição que seria a aprovação de Deus à integridade de Adão. Só isso que ele pediu. Deus não colocou uma muralha no jardim porque esperava, por certo, que a comunhão dele com Adão se tornasse uma muralha de amor e de proteção. De maneira que, embora Adão viu que estivesse nu depois que pecou, as suas vestes eram a glória da presença de Deus com Adão. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Se você pegar o último versículo do livro de Lucas, capítulo 3, e diz na genealogia, Adão, filho de Deus. É assim que o Espírito Santo fala sobre Adão. Deus queria manifestar a sua paternidade e queria que Adão comesse da árvore da vida para que ele se tornasse, porque até então ele é inocente, ele não é santo e nem pecador. Ele é neutro, ele é simplesmente puro e ele é ingênuo. E Deus esperava que o homem fosse constituído com a sua vida representada pela árvore da vida e aquela coroa da criação de Deus, da glória de Deus, ao ponto de Deus lhe entregar a sua autoridade para exercer na terra. Deus esperava que o homem caminhasse por esse caminho de comunhão. Deus não lhe obrigou a nada,
porque ele não queria uma máquina, ele queria um filho, ele queria um amigo. Como diz o livro de Malaquias, ele buscou em relação a Adão uma linhagem de piedosos. E Deus permitiu o homem tomar essas decisões. Agora, nosso querido Paulo vai dizer que, no versículo 10 de Efésios 3, onde nós estamos, isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Ou seja, Deus quer revelar as profundezas de si mesmo e desse mistério que Paulo fala nessa carta, coisas que nem sequer os anjos compreendiam em sua totalidade. Então, no versículo 14, ele vai dizer, por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai. Agora, Paulo entra num nível que, além de revelar Deus como Criador, e além de mostrar, inclusive, o aspecto da redenção, como na carta aos Romanos, que é um fundamento do pensamento apostólico de Paulo, é uma carta de doutrina. Ali nós temos as questões básicas da fé cristã, como justificação. Paulo está indo além do tempo, e na verdade está indo além antes da queda. Paulo está penetrando no pensamento de Deus sobre a eternidade. Deus, independente do seu propósito, da sua economia, ele é pai. E o seu filho é filho. E aí temos a pessoa do Espírito Santo. Um só Deus, um só ser, subsistindo em três pessoas, com aquele amor ágape, incondicional. E agora Paulo, ressaltando Deus não apenas como Senhor soberano, e não apenas como Salvador, ou seus outros atributos, especialmente no Antigo Testamento, mas ele está revelando a paternidade de Deus. E isso é um grande problema, quando não compreendemos. Porque uma coisa é você ver o seu pai como um profissional, outra coisa é você se relacionar com ele como seu pai. As prerrogativas, as bases são completamente diferentes. Infelizmente, por causa da queda, o homem se achega a Deus como Deus, porque muitas vezes ele está buscando o seu poder, a sua proteção, a sua provisão, a sua cura. O homem, às vezes, não quer ir para o céu, mas ele quer Deus e o seu Filho como Salvador porque ele tem medo de ir para o inferno. Ele quer o pão do cada dia, o pão nosso. Mas muitas vezes não vê que o pão de cada dia é uma figura do verdadeiro pão que veio do céu, que é o Filho de Deus. Ele bebe água, mas ele não percebe que essa água é só uma sombra da verdadeira água que jorra do trono de Deus, da sua graça, o seu rio de água viva que é o Espírito Santo. O homem quer uma casa, mas não entende que a casa terrena que nós temos é só uma figura da casa da eternidade, que é a habitação de Deus com o homem no seu Filho, a verdadeira casa. O homem quer o Deus como um guarda-costa, como um protetor e um provedor. Mas nós precisamos ir muito além. Deus quer que nós possamos vê-lo como Pai, o Pai Celestial, de um amor tão profundo que Ele deu o seu único Filho, o Filho do seu amor, morreu por nós. E agora, quando o Filho ressuscita e chega à glória, na ascensão, ele fala, eis aqui a mim e os filhos que Deus me deu, que tu me deu. Ou seja, ide, depois que ele ressuscita, ele manda avisar os discípulos, fale com meus irmãos, fale com os discípulos. Ele estava indo para o nosso Deus. Ele é Deus do nosso Senhor Jesus e Deus dos discípulos, meu Pai e vosso Pai. Mudou a prerrogativa. Houve uma restauração ali de aliança, pelo sangue do Cordeiro. E agora Paulo está indo muito mais além. Porque se você pegar, por exemplo, o Evangelho de João e os escritos de João, só no Evangelho de João são cerca de 100 vezes que aparece a palavra Pai. E quase 200 vezes a palavra Pai pelo ministério de João. E João vai revelar os diálogos de Jesus com seu Deus como Pai, não apenas como Deus. E ele vai dizer que aqueles que o Pai lhe deu, em João 17,
ele lhes revelou o seu nome. Um nome que até então um judeu, conforme era Paulo, e toda a cultura judaica não conhecia com profundidade, porque eles conheciam Deus como um único Deus, mas conhecer a Deus subsistindo em 3 pessoas. E que Jesus também é Deus, mas se fez homem, o Filho de Deus, e agora ele tem 2 naturezas, a divina e a humana. Ele deixa a eternidade se confina em nosso tempo. Ele deixa o terreno de Deus adorador e se torna uma criatura que adora. Ele deixa de usar suas prerrogativas como Deus e se confina em si como um homem. E agora ele depende da provisão do seu Pai, da obra do Espírito Santo, para desenvolver o seu ministério como filho. Então João mostra essa relação tão profunda das 3 pessoas da divindade e Jesus como filho revelando o nome do Pai como aquele atributo, como aquele posto, como aquela posição maior. Porque muitas maneiras que Deus se revelou no Antigo Testamento foram consequências também da obra da redenção por causa do pecado. Então existe um aspecto antes da economia ou da obra de Deus, que é Deus em si mesmo na eternidade. Precisamos voltar aonde Paulo estava. Embora preso, mas pelo Espírito Santo, ele prescuta as profundezas do coração de Deus. Aos Coríntios, Paulo vai dizer isso, que o Espírito Santo nos foi dado para conhecer as profundezas do coração de Deus, muito mais do que a sua palavra, os seus mistérios. Claro que Deus é a sua palavra e zela pela sua palavra, mas vai muito mais além do que a obra da redenção. E é possível conhecermos a palavra de Deus e não conhecer a Deus, e assim como os cientistas perdem o Criador ao estudar a criação do princípio errado, nós podemos não conhecer a paternidade de Deus ao conhecer as Escrituras apenas como doutrina, ou como um manual de interpretação das nossas expectativas. Então é muito provável que muitos de nós venhamos conhecer alguns aspectos de Deus em sua revelação, na sua teologia, mas não mantemos uma relação, um relacionamento na sua paternidade, nós como filhos, e a responsabilidade da família que nós temos hoje. Então Paulo está dizendo que ele se coloca de joelhos por essa causa diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra toma o nome. Em nossa língua portuguesa aparece a palavra família, mas no grego é pátria, de onde descende a palavra paternidade, ou de maneira transliterada seria pai. Paulo está mostrando que a origem de toda a família é a paternidade de Deus, é Deus como Pai. Seja nos céus, seja na terra. Não existe família sem a origem que é o próprio Deus como Pai. A família não é um acidente, a família não começou em si mesma, a família tem uma origem, e essa origem é Deus como nosso Pai. Agora, quando vemos esse retrato, esse pano de fundo, mostra para nós que a grande responsabilidade dos homens, especialmente os casados, é representar a Deus como Pai. Porque pode ser que muitos dos nossos filhos tenham crises com Deus, porque conheceram a Deus apenas como Deus, nos diálogos, no relacionamento de marido e mulher, na liderança da igreja, na sociedade, na natureza, na criação, mas não conhecer o Deus como Pai. Porque quando olham os seus pais dentro de casa, eles não estão encontrando a natureza de Deus como Pai no céu. E pode ser que aquilo que Deus falou no começo, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, os pais na terra não estão expressando a imagem e semelhança do Pai nos céus, de maneira que está distorcida a imagem de Deus. Que muitas das vezes achamos que a imagem ou semelhança é simplesmente uma forma física, né? Mas muito mais tem a ver com natureza, com caráter, com pessoalidade, com as prerrogativas de Deus, com as virtudes de Deus. Então, quando olhamos esse cenário, nós vamos ver que as coisas mudam. E se formos frios em relação a estudar as Escrituras,
todo o desenvolvimento da obra de Deus foi por meio de famílias. Tanto as rupturas que ocorreram a partir de Adão e Eva, como também os avivamentos ou restauração que aconteceram na história do povo de Deus no passado, no Novo Testamento e em cerca de 2000 anos de história da igreja. Isso realmente eu penso que mudaria bastante a nossa visão da obra de Deus e como servir a Deus em nosso tempo. Isso é tão sério que quando Paulo fala das prerrogativas para alguém ser um presbítero, se você olhar o capítulo 3 de 1 Timóteo, você não vai encontrar Paulo falando que seja alguém formado academicamente, com uma boa doutrina, uma boa teologia e etc, etc, etc. Todas as prerrogativas ali têm a ver com família. Convém que ele seja o quê? A primeira coisa que Paulo fala, você lembra? Estamos em Timóteo capítulo 3, 1 Timóteo. O que convém que ele seja? Em primeiro lugar, marido de uma só mulher, está voltando para casa. Depois vai falar da relação dele com os filhos, da obediência dos filhos. Depois vai mostrar o seu caráter, se ele é hospitaleiro, se ele é um bom mordomo, se ele é espancador, se ele é beberrão, se ele é iracundo, está falando do seu caráter. Se ele tem um bom testemunho dos que estão de fora, vendo ele como pai, como pessoa na sociedade. E você vai encontrar vários aspectos que Paulo coloca. Lá no final ele fala assim, quase assim, eu esqueci de algo importante também. O quê? Que ele seja apto para ensinar. Mas nós invertemos as coisas. Alguém é bom para ensinar, provavelmente será um bom presbítero, um bom líder. Como está seu casamento? Como está a sua família? Como está a sua vida em relação ao seu caráter? Porque Paulo vai dizer que se alguém não governa bem a sua própria casa, como governará bem a igreja de Deus? Ou seja, se ele não revelar a paternidade de Deus no seu lar, com a sua esposa e seus filhos, coitado da igreja. Poderemos ter um novo Hitler, um novo tirano, porém, entre aspas, cristão, mas será um dominador. Estão me entendendo, irmãos? Em nome de Deus, muito sangue foi derramado na história da igreja. A nossa história da cristandade, do cristianismo, está maculada com sangue. Muitos usaram a Bíblia como espada, mais para ferir os seus irmãos, porque tinham mais uma espada, no lugar de cortar a si mesmo e os inimigos, feriam os seus irmãos. Poucos tiveram uma bacia com água e uma toalha na mão. Muitos usaram da liderança com abuso de autoridade e de maneira manipulando as Escrituras e dominaram o povo de Deus, porque eles têm crises com a paternidade com seus pais. Infelizmente, embora temos faculdades e muitos cursos para fazer tudo na vida, mas Pedro vai dizer que nós herdamos uma vã maneira de viver que os nossos pais nos deixaram. Então nós não sabemos ser pai, não sabemos ser marido, não sabemos ser filho, não sabemos ser mulheres, esposa. Mas a igreja é um lugar de conhecermos, porque Deus quer se revelar a nós como pai. E ele colocou a igreja como esposa e noiva do Cordeiro e Cristo como marido. De maneira que o casamento é só para expressar, não só, mas é para expressar, acima de tudo, essa relação de Cristo com a igreja. Que responsabilidade grande nós temos em relação a esse mistério de Cristo e a igreja, de maneira que o casamento não tem um fim em si mesmo. Falava para minhas 3 filhas casar, quando pensassem em casamento, elas eram solteiras. Quando você encontrar um rapaz que diz que quer casar para ser feliz, sai correndo. Eu tinha um Rottweiler, né? Eu queria uma 12, mas aí não dava, não podia, eu arrumei um Rottweiler. Eu vou soltar o Rottweiler em cima. Porque vai fazer com que a jovem se torne um instrumento do seu egoísmo, buscando a felicidade plena em alguém que não pode conceder, como dizia Agostinho de Hipona, minha alma não achará descanso enquanto não encontrar descanso em Deus como descanso. Nós não temos satisfação plena nem no casamento, a menos que venhamos a entender o plano de Deus na família. E hoje temos muitos problemas nos lares, a começar com a liderança.
por não ter esse discernimento da paternidade de Deus e o propósito de Deus na família. Então, às vezes, em nome de Deus, nós estamos fazendo muita obra, muita coisa. Mas, de alguma forma, é um tipo de ministério que vai dilacerando a família, que vai gerando crise psicológica nos lares, nos filhos, e alguns dos nossos filhos daqui a um tempo vão embora. Eles não conseguem ficar na igreja. Alguma coisa está errada. Nós precisamos fazer uma releitura, porque a obra de Deus não é um labirinto de trevas que viemos nos perder, não, em obras, digamos, enigmáticas. Deus é tão simples, nós é que complicamos as coisas. Mas o retorno à paternidade de Deus é um retorno à identidade do cristão como filho. E quando você conhece a graça de Deus, a soberania de Deus, tudo se torna mais leve, mais simples. E ainda que não venhamos entender as crises, o sofrimento, a morte, o luto, mas, como dizia Charles Spurgeon, que a soberania de Deus e a paternidade de Deus é o travesseiro onde descansa o Filho de Deus em crise no sofrimento. Podemos entender e ter paz que temos um Pai que não nos abandona. Encontramos Paulo falando essas frases, que se colocava de joelhos diante do Pai, e ele relaciona a paternidade de Deus, o Pai, mostrando que a origem de toda a família na terra, ou paternidade na terra, procede de Deus, e que, obviamente, Deus quer interpretar a si mesmo ao mundo e à sociedade por meio dos homens que dizem que conhecem a Deus e servem a Deus. Isso é uma grande responsabilidade que nós temos. Uma grande responsabilidade. Isso é tão grande. O último livro da Bíblia, do Velho Testamento, é Malaquias. O último capítulo, capítulo 4. Os últimos versículos, ele vai dizer: lembrai-vos da lei, lembrai-vos de Moisés, o meu servo, falando da lei que deu a ele no Monte Horebe. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. São os últimos versículos de Malaquias. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias 4, versículos 4 a 6. Em outras palavras, o caos na sociedade, nas nações e na igreja é o resultado da ruptura, primeiramente, dos pais com a paternidade de Deus, a ruptura entre marido e mulher, a ruptura entre os pais com seus filhos e os filhos com seus pais. Podemos dizer que a crise na sociedade, a crise moral, essa inversão de valores, essa ideologia que hoje é tão nefasta contra a família, de alguma forma ela é o resultado do baixo nível de espiritualidade que nós nos encontramos como povo de Deus. A crise espiritual produz a crise social. A crise na sociedade é resultado da crise nas famílias. E a igreja, que deveria representar a autoridade de Deus, muitas das vezes ela está seguindo os pensamentos de uma ideologia hoje, do mundo, e os valores estão invertidos, e muitas das vezes tomamos mais a forma do mundo do que a forma de Deus. Talvez você se espante que no Antigo Testamento algumas mães sacrificavam seus filhos ao deus Moloque. E era uma imagem, né, de fundição, de bronze ou de ferro. Ele tinha uma barriga aberta, ficava com os braços estendidos, as mães iam lá, os seus pais colocavam a sua criança ali, o seu bebê, ele ia berrando, gritando, escorregando nesses braços incandescentes, até ser tragado numa labareda de fogo no estômago desse deus pagão. E o povo de Deus fazia isso, viu? Mas, de alguma forma, nós encontramos essa mesma coisa não só na sociedade, mas também no meio do povo de Deus. Quando a mãe ou o pai terceiriza a sua responsabilidade como pai, em nome de R$ 1.500 a mais, R$ 2.000 a mais ou 3.000. Quanto vale seu filho? Qual o preço dele? Quando nós deixamos de priorizar a educação dos nossos filhos, por alguns motivos que não valeria a pena. Então, para subornar os seus filhos com a ausência dos pais e da mãe, de relacionamento,
Você dá um celular e não percebe que ele está sendo doutrinado pelo inimigo dentro da sua casa. Isso são coisas que talvez os irmãos vão tocar por aí, mas é simplesmente para a gente refletir de que, de alguma forma, nossos valores estão completamente invertidos. Porque nós trocamos muitas horas para ganhar mais dinheiro do que ter um tempo de qualidade com a esposa e com os filhos. Talvez seja um tempo perdido, um tempo de qualidade. Um dia a conta vai chegar e nós vamos, infelizmente, quando colocar na balança, nós vamos ver que, infelizmente, não vale a pena. Não valeu a pena e, pior, algumas coisas não poderão ser recuperadas. Mas voltando ao pensamento inicial da paternidade de Deus e essa relação com os anjos, Deus colocou homens fracos para representar a Ele. E o inimigo, de todas as formas, quer provar para nós de que não vale a pena e não é possível que nós vamos perder o tempo seguindo a Deus como Pai. Porque Ele não seguiu. Você encontra a história disso em Jó, o inimigo andando pela terra e Deus provoca ele. Está vindo de onde? Estou vindo de rodear a terra e passear por ela. Passear? Particularmente eu penso que o diabo mentiu, como lhe é próprio. Deus pergunta, como é que você pode passear se eu tenho um amigo lá, meu servo Jó? Ou seja, o jardim se tornou um deserto, um inferno para o diabo quando ele encontrava Jó. E o que Jó fala? Mas você está subornando ele? Toca. Tem muitos bens, muitos filhos, esposa. E Deus permitiu. É isso que o inimigo faz. Ou seja, ele realmente quer nos desafiar de que não vale a pena servir a Deus, que Deus não é justo. Ele não é bom. E ele colocou situações entre nós, de alguma forma, para inclusive nos permitir o sofrimento. Muitas das vezes nós ouvimos a serpente, no lugar de ouvir a Deus. E quando você vê o drama que está no livro de Gênesis, vamos apenas olhar algumas passagens muito breves. Gênesis, o capítulo 1. Versículo 26. Eu estou usando a versão da Bíblia textual, porque ela pegou alguns pensamentos no original, não por causa do original, mas sim por causa de Deus, né? Que eu queria ressaltar. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e exerçam domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que rasteja sobre a terra. E Deus criou o homem conforme a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou e lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e subjugai-a, dominai sobre os peixes do mar, as aves dos céus e sobre todo ser vivo que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que produz semente, que está sobre a face da terra. E toda árvore em que nela há fruto e que produz semente, ser-lhe-á de alimento. E a toda besta da terra, e a todas as aves dos céus, e a tudo que rasteja sobre a terra, nos quais há vida, toda a erva verde lhe será por alimento. E foi assim. E viu Deus tudo o que havia feito. E eis que estava muito feliz. E viu Deus que era bom, e houve tarde, e houve manhã, no sexto dia. E chegamos no capítulo 2, versículo 5. No dia em que Deus fez a terra e os céus, não havia ainda nenhuma planta do campo, nem havia brotado ainda na terra nenhuma erva do campo, porque Deus não havia ainda feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar o solo, senão que subia da terra um vapor que regava a superfície do solo. E do pó do solo
Formou Deus ao homem e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem chegou a ser alma vivente. E Deus, aqui o pensamento no hebraico é Adonai Elohim, ou Yahvé Elohim, ou seja, o Senhor soberano, plantou um paraíso no Éden, ao Oriente. E pôs ali o homem que havia formado, e Deus fez brotar do solo da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e no meio do paraíso a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O rio saía do Éden para regar o paraíso, e dali se dividia em 4 partes. Versículo 15. Tomou, pois, Deus o homem e o pôs no meio, colocou no paraíso para o cultivar e o guardar. E versículo 16. E Adonai Elohim pôs sobre o homem um mandamento, dizendo: de toda árvore do paraíso comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás dela, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Disse Adonai Elohim: não é bom que o homem esteja só, façamos-lhe uma ajudadora. Então Deus fez a Eva, apresentou a ele, e ele chamou ela de Eva, ele deu o nome, que era carne da sua carne, ossos dos seus ossos. E no versículo 24 diz: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, olha que família, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Estavam os dois desnudos, o homem e a sua mulher, e não estavam envergonhados. Capítulo 3. Mas a serpente era astuta mais do que todo animal selvagem que Adonai Elohim havia feito. E disse a serpente à mulher: então Elohim tem dito, não comais de nenhuma árvore do paraíso? Temos que prestar atenção, e por isso eu estou falando esses nomes no original, porque aqui a serpente, ela diminuiu a forma que Deus se manifestou. No capítulo 1 ele é simplesmente Elohim, ou seja, Criador. No capítulo 2 é Yahvé, ou Adonai Elohim. É o Senhor soberano, Criador. É o Senhor como Senhor do pacto que fez com o homem. Quando ele está falando da criação, no capítulo 1 ele é Deus, se manifesta como Deus. Quando ele está lidando com o homem que ele criou e as suas relações com a família, ele se revela como o soberano ou o Senhor que tem um pacto com o homem. Isso muda todas as coisas, porque o pacto é inviolável. O diabo crê que Deus existe, tanto que Tiago falou: você crê que há um só Deus? Está na carta de Tiago. Você faz bem, mas os demônios também creem e estremecem, porque eles creem que Deus é Deus, o Criador. Mas eles em nenhum momento aceitam o pacto de Deus com eles e nem sequer com o homem, porque eles quebraram o pacto quando eles romperam com o Senhor na rebelião de Satanás. Agora, jamais ele vai aceitar que o homem tenha um pacto de fidelidade com Deus. Então ele começa a torcer a maneira que Deus se revelou no capítulo 3. Então, o diabo, por meio da serpente, fala com a mulher. Agora que interessante, o diabo, por meio da serpente, não vai falar com o homem, que Deus delegou autoridade para cultivar e guardar, que Deus delegou autoridade para ele exercer autoridade sobre toda a criação, porque ele representava a autoridade de Deus. A quem ele vai? Ele vai à mulher, que no Novo Testamento é chamada de vaso mais fraco. E pelo incrível que pareça, a mulher vai conversar com esse ser estranho, uma serpente. Claro, a serpente em si era muito bonita, era normal, não tinha queda. Mas diz a Bíblia que a serpente era mais sagaz do que todos os outros animais. Claro que essa palavra sagaz, no original, não está mostrando um aspecto ou astuta negativo, mas sim de esperteza.
E, infelizmente, a mulher conversa e diz, no versículo 2, e a mulher respondeu à serpente. Poderia ter falado, ô Adão, ou então falar, vai ali conversar com Adão, que eu estou ocupada. Esse assunto de autoridade, de governo, essa pergunta sobre Deus, fala com ele, sabe por quê? Eu não estava lá quando Deus falou isso. Deus criou meu marido do pó da terra, soprou lá o vento, o fôlego, e isso ele contou para mim e falou algumas coisas. Mas conversa com ele porque o assunto original está com ele. Ela não fez isso. E a mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do paraíso podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do paraíso, Elohim tem dito, não comerás dele, nem o toqueis, para que não morrais. Não foi isso que Deus falou. Deus falou que pode comer livremente, ou seja, o diabo também está atacando a bondade de Deus. Como se Deus fosse mau. Não, vocês têm liberdade. Livremente. E ela também adicionou que se tocar, vai morrer. Deus não falou que tem problema tocar. Deus falou que não deveria comer. Em outras palavras, você vai encontrar que o inimigo, como se fosse numa mesa de negociação, ela tomou a liderança do assunto e está dominando o jogo. Agora presta atenção nisso aqui. Como a mulher respondeu, versículo 7. E a mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do paraíso podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, ou do paraíso, Elohim tem dito. Em outras palavras, a serpente falou, foi assim que Elohim tem dito? E a Eva está dizendo, Elohim tem dito. Ou seja, que a mulher está repetindo o conceito de Deus que a serpente tinha, deturpando a imagem, o caráter, os atributos de Deus. Não é isso que está no capítulo 2. O que está no capítulo 2 é, então, Yahvé Elohim. Então, Adonai Elohim. Ou seja, não é apenas Criador, ele é o soberano do universo. Ele é o Senhor da glória. Ele é o Pai Celestial. E ele é o Deus do pacto com Adão e Eva. Mas o inimigo semeou no coração de Eva ver apenas Deus como Criador. E como Criador ele não foi justo. Porque Deus criou tudo e colocou uma restrição. Para que esse negócio de restrição? Não, isso não é graça. E outra coisa, ele permite você ver, mas fala, não toque. É a Eva que está dizendo isso. Outra coisa, toque, mas não coma. Coma, mas morra. Que bondade é essa? Então o diabo está distorcendo a natureza de Deus. Vocês estão entendendo? Pior, indo um pouco além. Uma outra queda aqui de Eva. Eva não estava bem constituída com a palavra de Deus que havia falado com Adão. E esse tem sido um problema do nosso tempo. Porque você vai encontrar em 1 Timóteo 2, versos 13 em diante, que quem foi enganado foi Adão. E Deus vai sentenciar Adão e não Eva. Capítulo 5 de Romanos 12 vai dizer, por um homem entrou o pecado no mundo. Ou pela desobediência de um só homem entrou o pecado no mundo. Pelo pecado, a morte, por isso a morte passou a todos os homens. Ele não disse que foi pelo pecado de Eva. E vai seguir o capítulo 5, do 12 até o 19, dizendo que pela desobediência de um só homem. E aquele homem, Paulo chama ele de Adão. Então a sentença de Deus não está sobre Eva, sobre esse caos, mas primeiramente, é claro que ela tem a parcela dela, sobre Adão, porque o mandamento foi para a cabeça, para o homem. Mas você começa a ver ali o caminho de Satanás trabalhar. E Eva não estava bem constituída com a palavra de Deus falada por Adão. Agora Eva responde e a serpente vai prosseguir esse diálogo. Mas a serpente disse à mulher, certamente Deus exagerou. É para você talvez ter medo. Não morrereis, vocês não vão morrer. Pois ele sabe, Deus sabe, que no dia em que você comer dessa fruta, os seus olhos se abrirão e vocês serão semelhantes a Deus, conhecedores do bem e do mal. Agora o inimigo está semeando essa ambição. Você vai encontrar
João, na sua primeira carta, capítulo 2, 15 adiante, mostrando aquelas 3 etapas de tentação: a cobiça dos olhos, a soberba da vida, a concupiscência da carne. E é isso aqui, ó Eva, olha aquilo ali. Está mostrando, levando ela a exercer as faculdades da visão, não para ver a glória de Deus por meio da criação e o próprio Deus que transitava na viração do dia. Olhe aonde você não deve contemplar. Depois que olhou, ela levou a Eva a pensar, a raciocinar. Depois que raciocinou, desceu para o coração e aí vem o desejo. Não só o desejo de comer esse fruto, mas o desejo que o inimigo tinha no seu coração e por isso ele caiu, de ser como Deus. Ter as mesmas prerrogativas como Deus. Ou seja, o diabo enfurecido, irado, está querendo transtornar a obra de Deus, sobretudo o ser humano, para que o inimigo não desenvolva essa imagem de Deus e a sua semelhança, mas sim a imagem e semelhança do anjo caído. Aceita Deus como Criador, mas não se submeta como soberano. Ele é o seu provedor, mas esse negócio de pacto de fidelidade, não, ele não merece, porque ele não é bom. Se ele é bom, todos nós teremos que ser como Deus. E Eva, infelizmente, comeu. Versículo 6. E viu a mulher que a árvore era boa para comer, e agradável aos olhos, e desejável para adquirir conhecimento, a maldição do conhecimento. Uma busca do conhecimento como fim em si mesmo. Uma busca de se apropriar de tudo que Deus deu, mas não para a glória de Deus. Aqui é um conhecimento racional, não conhecimento moral. Não é o conhecimento pelo relacionamento com Deus, mas é o conhecimento pela razão. E pela razão você vai se escandalizar com a soberania de Deus. Porque a nossa mente é tão limitada e finita que mesmo durante toda a eternidade jamais conheceremos a Deus em plenitude. E tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido que estava com ela, ou estava ao seu lado, e ele comeu. Por isso eu também quis essa versão. Se alguém estiver usando a nova versão Transformação, está exatamente assim que Adão estava do lado de Eva. Existe um livro de Larry Crabb, intitulado O Silêncio de Adão. Existe também os comentários de Scrooge, que comenta esse trecho. E existem alguns irmãos que são versados nos textos originais, são profundos e, ao mesmo tempo, além de eruditos, são piedosos. E eles restauraram esses pensamentos originais, que as nossas versões, às vezes, não todas, deixa de maneira não muito clara, de que Adão estava ali. E parece que a coisa estava tão próxima que Eva está vendo. Você não pode ver algo que esteja do outro lado. Claro que nós não sabemos o nível das faculdades do QI de Adão e Eva. Com certeza nós temos talvez, 2%, 3%, se chegar a isso, de 1% do que eles tinham. Mas parece que eles estão ali. A Bíblia diz, fuja da aparência do mal. Mas parece que eles estão brincando ali perto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E pior, Adão está ali, e Adão está vendo esse diálogo, e Adão não tomou a postura de cabeça, de líder, de protetor da mulher. E a mulher, infelizmente, seduzida pela serpente, ela se apropriou desse fruto, deu a Adão, e o que aconteceu? Adão não representou a Deus. Adão agradou mais a sua esposa do que a Deus. E todas as vezes que nós amamos alguém, e num ato de amor fazemos coisas que vão ferir a santidade de Deus, o caráter de Deus, o pacto de Deus conosco, a aliança, a palavra de Deus, nós estamos dando lugar à serpente quando fazemos essas coisas. Devemos amar os maridos, amar as esposas, como é o mandamento de Paulo, de Deus por Paulo, mas nunca substituir e colocar as esposas no lugar de Deus
ou amar os filhos mais do que a Deus, ou a mulher amar mais os filhos do que o seu marido, porque ela deve honrar primeiro o seu marido e preparar os meninos para serem homens e as meninas para serem esposa no mundo real. Mas quantas vezes colocamos as coisas no lugar de Deus? E infelizmente Adão fez isso. Eles foram abertos completamente os olhos e ambos se deram conta de que estavam desnudos. A primeira coisa que eles perderam aqui, o revestimento da glória de Deus como fruto da comunhão, e viram a sua nudez. E cozeram folhas de figueira. A figueira na Bíblia representa a religião. Como você vê Jesus vindo de Betânia, vê um pé de figueira que não tinha figo e ele amaldiçoou. Chega em Jerusalém e amaldiçoou o templo, porque ali não tinha realidade espiritual. O homem agora está procurando salvar e justificar a si mesmo por meio da religião. E ele, porque tem uma crise com Deus, e porque os papéis no seu lar estão invertidos, a mulher tomou o lugar da cabeça e o homem o lugar de cauda, no lugar de protetor ele foi conivente, agora ele se esconde na religião, e esse é um problema do nosso tempo. Igrejas numerosas, com nível de palavra elevado, lares dilacerados. Grandes empresários, mas que não sabem ser pais. Pregadores e mensageiros extraordinários, mas não conseguem ter diálogo na mesa com seus filhos. Alguns amam mais o púlpito do que a mesa da comunhão. Filhos que amam tantas coisas, mas não conseguem ter um relacionamento saudável no seu lar. Às vezes, quando se sentam juntos, é diante da televisão, não diante da mesa, como os nossos pais no passado. Eles se esconderam e eles criaram folha de figueira, fizeram os aventais para si mesmos, vestimentas para si mesmos, e ouviram o som de Adonai Elohim, ou seja, o soberano Deus do pacto, Deus de amor. Sim, ele é criador, mas ele criou todas as coisas por causa da comunhão e porque quer que o homem represente a ele e desenvolva suas prerrogativas, refletindo a Deus. O homem não participaria da divindade, mas o homem expressaria a natureza de Deus quando ele comesse da árvore da vida, que era um tipo de Cristo. Quando eles ouviram o som de Adonai Elohim passeando pelo paraíso ao entardecer, o homem e a sua mulher se esconderam da presença de Deus e correram para trás das árvores. Todas as vezes que temos crise com a paternidade de Deus, vivemos uma vida escondida em relações falsas. Mas Adonai Elohim clamou e chamou ao homem e lhe disse: Adão, onde estás? Você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Todas as vezes que Deus chama o homem, ele sabe. Afinal de contas, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Mas ele desce e ele vem para ter comunhão. Ele queria que o homem tivesse comunhão, um relacionamento. Ele sabe como está escondido. E respondeu: ouvi a tua voz passeando no paraíso e tive medo, porque estou desnudo e me escondi. Oh, meu Pai querido. E disse: quem te declarou que estás desnudo? É claro que Deus sabe, mas ele quer levar o homem a refletir. Acaso comeste da única árvore da qual ordenei que não comesse? E disse o homem: a mulher que me deste, ela me deu a comer e eu comi. Em outras palavras, quando eu estava sozinho, sem Eva, não tinha essa tentação. Você é o culpado. A culpa não é minha. Esse é o problema da queda. Terceiriza a responsabilidade. A mulher que o Senhor me deu. Quem que me deu a mulher? Foi o Senhor. Então, vocês veem aí o que vocês fazem. E disse Adonai Elohim à mulher: que é isso que você fez? E a mulher respondeu: a serpente, entre aspas, que o Senhor criou, me fez errar e eu comi. O Senhor que criou. E disse Adonai Elohim à serpente: portanto tens feito isto, maldita és entre todos os animais e entre todas as bestas do campo. Sobre teu peito e teu ventre andarás,
e comerás pó da terra todos os dias da vida, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente da mulher. Ele mesmo te esmagará na cabeça, e tu lhe ferirás o seu calcanhar. Então temos aqui que a obra de Deus agora vai seguir com essas duas sementes ou descendências. E lá na cruz aqui nós temos a primeira profecia messiânica, que o Redentor iria esmagar a cabeça da serpente morrendo, e ele seria morto, tomando o nosso lugar. E segue a questão das disciplinas e das advertências, do castigo de Deus ao homem, à mulher, à serpente. E Deus teve que expulsar o homem do paraíso e colocar uma espada flamejante para que o homem não penetrasse mais ali e comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. De maneira que, através desse princípio, você vai ver o caos do universo, que é a consequência do caos original na família, porque homem e mulher inverteram os seus papéis. A sua relação com Deus, conforme Deus ordenou, e nós temos uma tragédia. Essa tragédia se desenvolveu por longos anos e séculos, chegou até nós. E agora Deus está nos chamando de volta. Por isso precisamos reconsiderar a paternidade de Deus antes da criação, a paternidade de Deus na criação, a paternidade de Deus na família, os papéis entre marido e mulher na família e o chamamento de Deus para o nosso tempo. Há muita coisa na Bíblia sobre essas coisas e a origem praticamente de todos os nossos problemas, sejam eles em que esfera forem, a origem está aqui. Nessa inversão de valores, nessa ruptura, nessa quebra, tanto geracional, tanto do homem com Deus, como do homem com seu cônjuge, como dos pais com seus filhos, e as famílias têm se desenvolvido, tomando mais a forma da serpente, de querer ter Deus como Deus, mas não como Pai, de querer que Ele seja o provedor, mas não o soberano, o Senhor que nos governa, e sobre a eternidade, nossa missão em cumprir o propósito de Deus, aos quais inclusive os anjos querem aprender conosco, revelando a paternidade e a natureza de Deus por meio de famílias ordenadas por Ele. Que Deus nos dê graça nesse tempo para escutar o Senhor. Hoje nós vamos ficar por aqui.